O secretário de Planejamento do Estado do Piauí, secretário Washington Bonfim, falou a respeito das áreas prioritárias para 2025. O destaque, em termos de incremento, é para as áreas mais sociais do governo, a saúde, educação e segurança pública, todas elas com um valor na função, educação, saúde e segurança, bem acima da inflação. Tem uma previsão de uma inflação um pouco menos de 4% esse ano, em torno de 4% esse ano. A previsão de aumento é em torno dos investimentos nessas áreas é acima de 10% para todas elas, ou seja, um crescimento real do investimento do Estado nessas áreas básicas. E também nós vamos começar agora em 25 a colher os frutos daquilo que plantamos lá no ano de 2023. Nós tivemos a oportunidade de levantar muito recurso de parte do governo federal. Durante esse ano de 2024, as secretarias estiveram focadas nos processos legais, de aprovação final dos projetos, autorização para licitação, a licitação propriamente dita. Então, esses recursos vão começar a ser executados no ano de 2025. Isso também é um destaque dessa nova peça. Já falamos, quando mandamos para a Assembleia da questão do metrô. O metrô, inclusive o ministro Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, esteve aqui visitando as obras de ampliação. Nós vamos investir na gratuidade desse modal de transporte. Essa semana mesmo eu já estive novamente visitando as obras, estive com o governador, o ex-governador Wilson Martins, que é presidente da Companhia Ferroviária e Logística do Piauí, para que a gente possa fazer esses preparativos desse benefício que o governo está entregando. Então, temos aí perspectivas importantes também nessa área de mobilidade para o estado do Piauí, especialmente para a cidade de Teresina. E o material, Lívia, que foi levado à Assembleia Legislativa, e as expectativas agora do governo é de dar algumas prioridades, entre elas essa questão da mobilidade via metrô de Teresina. Exatamente, Joel. Eu conversava com o presidente da CCJ, o Francisco Lima, deputado estadual, e ele foi me dizendo sobre essa dificuldade que está sendo em articular não necessariamente a distribuição do orçamento, mas a compreensão da casa em relação a ele. O que que significa? Como houve as eleições municipais, o foco foi muito centralizado a isso, querendo ou não, existiu essa prioridade no final desse mês de outubro, no início desse mês de outubro. A partir de agora, o foco retorna para casa e retorna para a pasta institucional, que é fazer esse direcionamento do orçamento. E tem uma possibilidade de haver alguns reajustes em algumas pastas, como na própria área da saúde, na educação e também na questão da mobilidade urbana, que fica ali também a cargo da SEAD, que foi uma das pastas que mais recebeu encargos. Então, existe sim esse direcionamento e esse foco de priorizar certas áreas com o apoio e o suporte ali de Washington Bonfim, que é o secretário de Planejamento. E ele falou também sobre o aumento dos investimentos a partir do ano que vem, Erivaldo Barbosa, se comparado com os anos anteriores. É verdade, aumenta uma dose menor com receitas próprias do Estado e com um volume maior pelas operações de crédito que foram viabilizadas a partir da Assembleia e que já estão sendo contratadas junto a instituições financeiras e com a devida autorização até mesmo do Senado. Então, o Piauí tem essa ferramenta fundamental. E, lógico, que inovações no orçamento que seguem, que é o orçamento participativo, envolvendo a capital, Parnaíba, Picos, Floriano e Piripiri. E agora também na reta final, a lei orçamentária, a proposta já estava na Assembleia quando o governo introduziu a tarifa zero no metrô da capital. Tássio, esse assunto vai tramitar na Assembleia Legislativa, né? Está sendo discutido, como disse aqui a Lívia. E a Assembleia está vivendo momentos de incerteza em relação ao contrato daquelas pessoas que são servidores da casa, prestam serviço, mas não são efetivos. Os comissionados. Os comissionados. Houve uma decisão do presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva, datada do dia 1º de outubro, que afastava essas pessoas do serviço. E imaginávamos, que, até pela declaração dada por ele, que haveria um retorno logo desses servidores. Isso já aconteceu, não aconteceu ainda, vai acontecer. Qual é a expectativa desses servidores de voltarem a prestar serviço? Ainda não aconteceu, Joelson. Existe uma insegurança. Hoje pela manhã, inclusive, eu conversava com alguns servidores. Existe a insegurança, mas a informação que a gente obteve é que o presidente da Assembleia se reuniu, dialogou com os diretores de cada setor e a expectativa é que até o final desta semana se tenha uma posição, se tenha uma definição daqueles profissionais que voltarão
à Folha, os comissionados que voltarão à Folha. A informação que a gente obteve é que o desafio é procurar aqueles servidores que não entregam às suas diretorias, ao seu departamento, estão contratados, estão na Folha, mas não entregam o trabalho, não entregam a efetividade. Esse é o maior desafio do presidente da Assembleia, combater essa situação. Por isso, essa demora, mas a expectativa é que até o final de semana, até o final desta semana, se tenha uma solução. Lívia. E combater essa situação, para além de administrativa, está também política, né? Sim. Tem uma insegurança, além dos servidores e dos comissionados que foram exonerados, também existe uma dificuldade com os próprios deputados. Alguns estão bem insatisfeitos com essa situação e colocam ali como um tom de surpresa, já que não houve um comunicado anterior em relação a isso e uma preparação, porque, querendo ou não, é uma estrutura política para além de administrativa e estatal. Então, existe sim até uma vontade, né, e uma perspectiva de que, a partir de agora, a Franzelli tenha essa conversa com cada um dos deputados, porque todos estão ali em uma situação bastante delicada. Agora, me parece que em toda essa conversa, todas as vezes que se fala sobre isso, inclusive na informação que você traz, é que vai cobrar mais eficiência das pessoas que estão trabalhando na Assembleia Legislativa. Mais eficiência das pessoas, sejam elas prestadoras de serviço ou não. Elivaldo Barbosa, isso é comprar uma briga, mas uma briga que tem uma utilidade pública importante. Porque são dois segmentos, podemos assim classificar. Há aqueles servidores comissionados que estão efetivamente no setor administrativo, por exemplo, na TV Assembleia, nas assessorias ali do próprio parlamento, que estão aí nessa dúvida da renomeação. E há também aqueles que são vinculados aos parlamentares para fazer trabalho de natureza política. Então, já conheço parlamentares, olha, não sei o que fazer, não sei mais o que dizer para a minha base, ou parte da base, que tem lá um assessor que atua no interior do Estado, presta aquele serviço para o gabinete do parlamentar que está exonerado. Então, tem que resolver essa situação e criou, de fato, esse desconforto. É aguardar o desfecho dessa situação que foi criada a partir do ato de exoneração dos comissionados da Assembleia no início de outubro.